Olá, meus queridos amigos e irmãos, eu aqui mais uma vez gravando. Dessa vez a gravação vai ficar um pouco diferente porque está escurecendo, né? Eu estou tentando ver se não escurece para vocês ouvirem a mensagem, né? Nós vamos meditar hoje num pequeno versinho ali de Apocalipse 18, verso 4, onde Deus chama o povo dele a sair de Babilônia, para não ser cúmplices dos pecados de Babilônia. Porque no versinho 3 ali, Babilônia tem dado de beber, né, do vinho da fúria da sua ira. Ou seja, o que é isso, irmão Jaelson? Babilônia tem ensinado, né, as suas falsas doutrinas. Babilônia ali representa, né, Apocalipse ali representa uma igreja falsa. Uma igreja que se converteu ao paganismo e agora tem levado as suas doutrinas para o mundo, né? E os reis da terra têm se prostituído com o vinho de Babilônia. Irmãos, mas o porquê de eu gravar esse vídeo? Hoje tem surgido muitas questões, né, sobre esse assunto. E aí Deus ele vai chamar no fim dos tempos, Deus chama o seu povo a sair de Babilônia, a sair da Babilônia. Deus ele tem um povo, né, em todas as igrejas, né, existentes, Deus tem um povo. E num momento certo, Deus tem chamado o povo a sair de Babilônia, né, a sair dessa igreja que prega contra a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, tem suas doutrinas, né, fora da palavra de Deus, contrária à palavra de Deus. Então, eu hoje vou me ater aqui a, a falar ao povo adventista do sétimo dia, do qual eu faço parte, da denominação adventista do sétimo dia. Irmãos, nós precisamos entender o que é o vinho de Babilônia. Então, eu peguei aqui, é porque não saiu aqui, mas eu estou com escrito aqui, né, imprimido, impresso, da nossa profetisa Ellen G. White. Não saiu o tema aqui, né, foi impresso, não saiu o tema. Aqui no livro As Mensagens do Terceiro Anjo, dos Três Anjos, né? O vinho de Babilônia consiste nas falsas doutrinas venenosas. O que é o vinho de Babilônia? Falsas doutrinas venenosas. O grande pecado imputado à Babilônia é que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse é o pecado de Babilônia. Ela tem ensinado suas falsas doutrinas. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou. Ela aceitou falsas doutrinas, o paganismo, e agora ela tem espalhado essas falsas doutrinas, resultantes da união ilícita com os poderes da terra. Então, os poderes da terra, né? Religião e poder civil e Estado não combina, não dá para unir religião e Estado. Então, os poderes da terra, a religião se misturou com os poderes da terra. Vamos adiante. Com os poderosos da terra, né? Eu falei poderes, né? Com os poderosos da terra. Os poderosos da terra. Quem são os poderosos da terra, né? Os governantes da terra. A amizade mundana corrompe a sua fé. E, por sua vez, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Em destaque entre essas doutrinas falsas está o milênio temporal, pregado o milênio temporal. O que é esse milênio temporal? 1000 anos de paz espiritual e de prosperidade, durante o qual o mundo deve ser convertido antes da vinda de Cristo. Então, isso aqui Ellen G. White fala aqui, ó, este canto da sereia. Sereia existe? Não, muito menos o canto dela, né? Então, é algo que não existe. Essa paz mundial
durante 1000 anos, ele não vai existir. Não vai existir. Mas Babilônia tem pregado isso. Pessoas enganadas, pastores enganados, têm pregado essa paz mundial que não vai existir. Uma união mundial entre igreja e Estado e vai haver paz. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado quando ouvir falar paz, paz, diz que virá o quê? Repentina destruição. A paz mundial, né? E esse canto da sereia tem embalado milhares de pessoas que adormeceram sobre o abismo da ruína eterna. A doutrina da imortalidade da alma, a doutrina da imortalidade natural da alma, abriu o caminho para uma ardilosa ação de Satanás, através do moderno espiritismo. E além dos erros romanos, né? A imortalidade natural da alma. Pregam que a alma não morre, né? Que nós não morremos. Ou seja, é complicado, né? Muita gente já morreu e está enterrado no pó da terra, né? Esperando ali a volta de Jesus para que ressuscitassem, né? Como é que a Bíblia iria entrar em contradição? Pregar a imortalidade da alma, que não morre, ou seja, nós não morremos, mas Jesus vinha ali como que vão ressurgir os santos de Deus. Como é que eles vão ressuscitar, já que não estão mortos? Complicado, né? Vamos lá. Se fosse assim, os entes queridos nossos que morressem não eram nem para a gente enterrar, né? Porque eles não morrem, né? Vamos lá. Alma, a Bíblia diz que alma é uma junção. Ali no princípio de Gênesis, né, quando Deus criou o ser humano. Ele criou, aí vem o corpo e o espírito. Então, essa junção. A alma é um ser vivente. Né? A alma passa a ser um ser vivente. Nós passamos a ser uma alma vivente. Alma vivente. Né? Corpo e espírito unidos. Vamos lá. A doutrina da imortalidade da alma, né, natural, abriu o caminho para a ardilosa ação de Satanás através do moderno espiritismo. E além dos erros romanos que vêm do romanismo, de Roma. A ideia do purgatório, ou seja, purgatório aí já derruba a barreira aqui, já, né? Ou seja, espiritismo e o purgatório, o romanismo estão juntos aqui, unidos, né? Porque o purgatório fala que o quê? No meu entendimento, pouco entendimento sobre esse assunto, estão ali os perdidos e os salvos, né, unidos em um local, esperando o juízo final. Realmente eles estão unidos ali em um local, esperando o julgamento final para ser ressuscitados. Eles estão no pó, não purgatório, mas pó, no pó da terra, né? Que a palavra de Deus diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, morreu, está enterrado no pó, esperando, né, para ser ressuscitado e receber o galardão, ou morte eterna ou vida eterna. Decisão final. Certo? Orações pelos mortos. Irmãos, aí venhamos e convenhamos, né, que no nosso meio hoje em dia já tem gente, né, aí orando pelos mortos. Irmãos, o morto, a palavra de Deus diz que o morto ele não ouve, o morto ele não fala, o morto ele não louva, o morto ele não vai ouvir suas orações, ele não vai atender suas orações, né? Orações pelos mortos, invocação de santos. Nós temos que invocar o único intercessor nosso, é Jesus Cristo. Ele é quem está intercedendo entre nós, né? E Deus, né? Intercedendo por nós diante do Pai, é Jesus Cristo. Eu respeito os santos do passado que existiram nessa terra. Pedro, Tiago, João, José, Maria, homens santos de Deus. Santos de Deus, mas a gente não vê nada na Bíblia. Nós acreditamos na palavra do Senhor, a Bíblia como a palavra do Senhor. Então, na Bíblia nós não vemos que esses santos eram venerados. E ainda existe uma passagem ali na Bíblia que um homem chega e se ajoelha diante de Pedro. E Pedro diz: homem, levante, eu sou conservo teu. A Deus toda a honra e toda a glória. Somente Deus tem que ser adorado. Somente se ajoelhar, meus irmãos,
diante de Deus, né? Não de santo nenhum, e etc, né? Que vieram dessa fonte, né, do romanismo. Tem levado muitos protestantes a negarem a ressurreição e o juízo. Ou seja, isso nega a ressurreição, né? Mas e o juízo final? Nega a ressurreição. Pera aí. Estão vivendo em um lugar melhor do que esse aqui? Vai querer ser ressuscitado para quê? Para que a ressurreição? Nega a ressurreição, né? Então vamos lá. E deu origem à revoltante heresia do tormento eterno, né? E é uma heresia, não existe o tormento eterno, onde vai ficar queimando eternamente ali, não existe isso. O caso de cada um vai ser julgado, vida eterna ou morte eterna, morreu eternamente, não existe, vai ficar queimando eternamente. Uns viverão eternamente e outros morrerão eternamente. Isso aqui é para aqueles que acreditam na palavra do Senhor, né? Tormento eterno e ao perigoso engano do universalismo. Todos vão ser salvos. Não existe isso. A palavra de Deus não declara que todos vão ser salvos, né? Então, aqui estão os pilares de Babilônia. Aqui estão os pilares de Babilônia. Para uma igreja ser Babilônia, ela precisa pregar isso aqui. Compreendem? Aqui é a palavra do Senhor. Através da serva dele, Ellen G. White, que nós acreditamos ser uma mulher que recebeu sonhos e visões, já que a palavra de Deus diz que Deus se revela em sonhos e visões. E essa mulher foi agraciada por sonhos e visões, né? Assim como Maria de Nazaré foi agraciada, escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, aqui na terra, né? Vamos lá. E ainda mais perigosos e mais amplamente defendidas do que estas são as pretensões de que a lei de Deus foi abolida na cruz. Pregam que a lei de Deus foi abolida na cruz. O próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Assim como ele cumpriu, nós temos que cumprir também. Entenderam? Então a lei de Deus não foi abolida na cruz. Quem pregar que a lei de Deus foi abolida na cruz é mentiroso. Já que quando dizem a lei foi abolida na cruz, não precisamos mais guardar o sábado. Espera aí. Não precisa mais. Então vamos roubar, vamos matar, vamos adulterar, porque é livre. Porque a palavra de Deus diz que se você guarda os mandamentos de Deus, mas tropeça em um, ô meu irmão, ô meus irmãos, você é réu de todos, é culpado de todos. Você guarda os mandamentos de Deus, mas não guarda o sábado, você está enganado. A lei de Deus não foi abolida na cruz, então ele teria abolido todas as leis na cruz. E aí, de fato, né, iríamos acreditar aqui no universalismo, né? Todo mundo vai estar salvo. Aí eu pergunto, e por que aquele ladrão na cruz tinha dois ladrões na cruz, um à esquerda e outro à direita de Jesus, e um foi salvo e o outro não? Porque um se arrependeu dos seus pecados e o outro não. Entenderam? Então não é todo mundo que vai estar salvo, não. Vamos lá. Né? E de que o primeiro dia da semana é agora um dia santo, em vez do sábado do quarto mandamento. Pregam que o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia santo, em lugar do sábado. Irmãos, Jesus não mudou isso. Não existe um versículo na Bíblia que mostra que Jesus veio mudar a lei. Ele disse, muito pelo contrário, né? Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir. É isso? Vamos lá. Reis, presidentes e mestres religiosos estão cheios de ira. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. São Babilônia. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Tem estado a promover doutrinas venenosas e o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade da alma natural, a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém. Cristo, Deus, Filho, se fez carne, né? Deus, o que estava no princípio,
se fez carne para habitar no nosso meio, né? E antes do seu nascimento em Belém, e a defesa e exaltação do primeiro dia da semana como acima do dia santo. Defende o domingo acima do sábado do Senhor, o do quarto mandamento, que é desde o princípio. Deus criou os céus e a terra, né? E ali ele abençoou e santificou o sétimo dia e chamou de sábado. Ali você vai ver logo no início da criação do mundo, né? Em Gênesis, ali no primeiro capítulo, né? E santificado, um dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes são representados ao mundo pelas várias igrejas. E assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 18:3. É uma ira criada por doutrinas falsas. Deus está irado com essas doutrinas falsas. E quando reis e presidentes bebem esse vinho da ira da sua prostituição, enche-se de ódio contra todos os que não vivem em harmonia com essas heresias falsas e satânicas, que exaltam o sábado falso e levam os homens a pisarem o monumento de Deus. Então, a gente vê aqui que para uma igreja ser uma igreja falsa, Babilônia é confusão. O termo Babilônia significa confusão. Para uma igreja ser falsa e ser Babilônia, ela tem que pregar isso aqui. Ela tem que pregar o domingo como o dia do Senhor. E aqui eu quero deixar claro para os irmãos que estão em outras denominações, porque Jesus falou: eu ainda tenho ovelhas em outros apriscos. Eu ainda tenho ovelhas em outros apriscos. No momento certo, virá o chamado para você sair dessa confusão, que é pregar o dia. Escuta só, virá o tempo em que o domingo será exaltado acima do santo dia do Senhor, do sábado. E aí você vai ter que decidir, permanecer do lado de Babilônia ou permanecer do lado do Senhor, que você vai ter que guardar o sábado do Senhor, por amor ao Senhor. Agora, virá uma grande perseguição, porque aqueles, aqui está dizendo, né? Virá uma grande perseguição, né? Olha só, todos os que não vivem em harmonia com essas heresias falsas e satânicas, né? Serão o quê? Aqui, quando reis e presidentes bebem esse vinho da ira da sua prostituição, enchem-se de ódio contra todos os que vivem em harmonia com essas heresias, né? Todos que não vivem em harmonia com essas heresias. Se você quer viver guardando o sábado do Senhor, você vai ser perseguido. Está escrito. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Aí você vai precisar escolher de que lado você vai estar. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou aqui agora? Acredito que é aqui. O vinho de Babilônia é a exaltação do sábado falso e espúrio. Aqui está. A doutrina falsa, o vinho de Babilônia é isso aqui. O que engana, o que tem enganado, né? Então, para a igreja ser falsa, ela precisa pregar o domingo como o dia do Senhor. O vinho de Babilônia é a exaltação do sábado falso e espúrio acima do sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem, e também a imortalidade da alma. Estas heresias e outras semelhantes e a rejeição da verdade converteram a igreja em Babilônia. Compreende aqui? É a palavra do Senhor. Reis, mercadores, governantes e mestres religiosos estão todos em corrupta harmonia. Olha só. A igreja adventista do sétimo dia não é Babilônia. O Senhor não lhe deu uma mensagem para chamar Babilônia aos adventistas do sétimo dia, nem para chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possa apresentar não podem influenciar-me nesse assunto, porque o Senhor deu-me luz decisiva que é oposta a essa mensagem. A igreja adventista do sétimo dia não é Babilônia. Assim como muitos têm saído dessa igreja
tem chamado outros a sair dela, dizendo que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia. Eu não posso dizer aqui, né, o que está fora. As igrejas que caíram, irmãos, o que é uma igreja caída? E eu vou dizer a verdade aqui. Todas essas igrejas que hoje guardam o domingo, inclusive a igreja apostólica romana, guardava o sábado como o dia do Senhor. Está na história. Você, cristão evangélico de outra denominação, que está ficando com raiva, enraivecido, enfurecido com essa mensagem aqui, busque na história da sua igreja e você vai ver que a sua igreja já guardou o sábado como o dia do Senhor. E agora, depois do romanismo ter entrado na igreja apostólica romana, aí vem o paganismo. O paganismo, né, o dia do Senhor agora mudou para o domingo nessas religiões. Um dia falso, um dia pagão, que exaltava ali o Deus Sol. Leia a história ali e vocês vão entender quando Constantino colocou esse dia, esse falso sábado, esse sábado espúrio, como o dia do Senhor. Todas as igrejas, procure na história da sua igreja, igreja católica, todas as igrejas guardaram o sábado do Senhor, com o sétimo dia como o sábado do Senhor. E hoje tem mudado. Por que tem mudado? É uma igreja caída ou não é? Os pilares que sustentavam a igreja caiu. Por isso que é uma igreja caída. É Babilônia, porque entrou confusão. E eu digo, irmãos, hoje a gente vê há joio no meio do trigo. Então todas as denominações têm verdade e têm mentira. Tem servos de Deus e servos de Satanás. Todas, inclusive na igreja adventista do sétimo dia. Isso aqui eu falo sem medo de errar. Eu pertenço a essa igreja. Mas nós devemos não ir pelas doutrinas que é pregada pelos homens. Mas a doutrina tem que ser bíblica. Tem que ir pelo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. O sábado foi instituído por Deus. E ele é eterno. Vocês leiam a palavra de Deus e vocês vão perceber que nós vamos guardar o sábado no céu, na eternidade, meus irmãos. O sábado ele é eterno, então como é que o sábado passou aqui para nós e vai ser eterno lá no céu? Paramos e reflitamos nessa passagem, né? Eu vou... tá ficando escuro aqui, mas eu vou... né? Todo o capítulo de Apocalipse 18 mostra que a Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu nas mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. Elas recusaram a verdade e aceitaram uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade. Vê 2 Tessalonicenses ali no capítulo 2, do 1 a 12. Leiam 2 Tessalonicenses 12, do 1 a 2. A mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é a positiva e claramente definida. Versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quem quer que leia este capítulo não necessita de ser enganado. Aqui está, olha. Como Satanás exultaria de ver propagar-se uma mensagem a dizer que o único povo que Deus tornou depositário de sua lei é aquele a quem essa mensagem se aplica. Digo novamente, o Senhor não falou por nenhum mensageiro que chame Babilônia a igreja que guarda os mandamentos de Deus. É verdade que há palha com trigo. É verdade que há palha com trigo. Como eu já falei, no joio e o trigo, os que pertencem a Deus e os que pertencem a Satanás estão juntos em todas as denominações. Mas juntem primeiro a palha e atem-na em molhos para ser queimada, mas recolham o trigo no celeiro. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada, nem destroçada em átomos independentes.
não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a suceder. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e que procurem fermentar outros serão enganados e preparados para receber enganos mais avançados e darão em nada. Continuando, um uso errado dos testemunhos. Os que têm proclamado que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio, mas por que é que não apresentam aquilo que durante anos tem sido a proclamação da minha mensagem, a unidade da igreja? Ellen White, ela pregou a unidade da igreja. Ela pregou que devemos nos unir para dar a mensagem correta. Agora, essa união nunca vai haver na igreja. Por quê? A própria palavra diz, né? Amós ali, ele vai dizer assim, andarão dois juntos se não haverem acordo, se não estiverem de acordo. Não tem como andar dois juntos se não estiver de acordo. Já há uma divisão na igreja. O joio e o trigo, a palha e o trigo estão juntos. Estão ali vivendo dentro da igreja. Já é divisão, não há união. Mas ela quer que a igreja fosse unida. Lembram da igreja de Atos dos Apóstolos? Irmãos, a gente quando ouve a verdade, aceita a verdade, mesmo nesses tempos de apostasia na nossa igreja, não é para a gente sair dela. Não há uma mensagem, saia dela, povo meu. A mensagem é união, é nos unir. Eu e você, meus irmãos, que aprendemos e entendemos a verdade, temos que nos unir em prol da verdade e derrubar as falsas heresias que estão entrando no nosso meio. Esse é o chamado, sempre foi o chamado para o povo de Deus. Reformadores, tapadores de brecha é o que nós somos. Há uma brecha, está aparecendo muitas brechas. O inimigo tem lançado muitas brechas no meio do povo de Deus. E nós temos que tapar essas brechas com a verdade, se levantar a favor da verdade contra essas heresias. Eu sei, irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são os ceifeiros que estão nessa obra, trabalhando de verdade para levar almas a Jesus Cristo. Muitos estão aí vivendo, querendo encher a igreja de membros. Encher a igreja de membros, mas a palavra do Senhor vem dizendo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. A igreja pode encher, mas são poucos que vão se salvar. Porque muitos têm negligenciado pregar a verdade. Não é só se batizar e viver do jeito que você quer. O batismo é só uma confirmação da sua fé diante do mundo. Você declarando que está morto para esse mundo. Mas muitos têm se batizado, não. Muitos têm entrado no tanque batismal, tomado banho ali, mais um banho na sua vida. Tomado banho. E quando sai dali, vai viver do jeito que você quer viver. Nós não temos que viver agora. Paulo diz que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você morreu para este mundo. Assuma uma identidade verdadeira como cristão. De fato, nossa igreja está passando por um tempo de apostasia. Está passando sim. Hoje existe mais infiéis na obra do que fiéis. Pastores que não seguem a palavra de Deus. Não seguem, não obedecem os mandamentos de Deus. Comem aquilo que ele acha melhor comer. Transgridem o sábado do Senhor. É verdade. Mas nós não podemos dizer que essa igreja se tornou Babilônia. Porque ela ainda prega o sábado do Senhor. Ah, mas aí muitos dizem, é só porque prega o sábado do Senhor? Só por isso? Irmãos, o sábado é o selo de Deus. O sábado do Senhor vai fazer toda a diferença no final. Guardem essa palavra aqui. Guardem o que eu estou dizendo. As nações do mundo inteira vão se reunir, vão se unir para pregar o domingo como o dia do Senhor. E ainda mais, vai forçar você que guarda o sábado a guardar o domingo. Não vai ser por amor. Deus pede que nós guardemos o sábado por amor a Ele. Mas essa lei vai ser forçada. Você aceita ou não, mas essa é a verdade. É profecia bíblica. Estudem Apocalipse e vocês vão entender. Apocalipse 13 principalmente.
a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Esses poderes vão se unir. E quando eles se unirem, já estão se unindo. A gente vê aí, nós adventistas do sétimo dia, acreditamos nessa profecia e vemos ali a besta que surge do mar como sendo o poder papal. O poder papal. E nós acreditamos ali que essa besta que surge da terra é os Estados Unidos da América. Ué, os Estados Unidos da América, vocês conhecem quem são os Estados Unidos da América? Leia a história dos Estados Unidos da América. Como foi que surgiu os Estados Unidos da América? Eles surgiu de uma perseguição papal. Eles surgiram de uma perseguição papal, fugiram para não morrer, e ali foi uma nação protestante, e aí surgiu essa nação protestante. Só que esses dois poderes agora vão se unir, vai dar mão ao papado. Os Estados Unidos vai dar mão ao papado, e eles vão erigir o domingo como o dia do Senhor, e aquele que não obedecer vai ser morto, vai ser privado de seus privilégios nessa terra, vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto. Observem isso, é profecia. É profecia. Isso vai acontecer e você vai ter que decidir. Ou fica do lado do Senhor, ou fica do lado do homem. Ou você exalta a lei de Deus, ou você exalta a lei do homem. O domingo hoje não é a marca da besta. Ele não é, mas quando for decretado, aí essa besta ela vai perseguir e matar. Aí sim será, quando decretar, o domingo for decretado como o selo de Deus, é um selo falso, aí sim é a marca da besta, porque eles vão perseguir, eles vão torturar, eles vão matar aqueles que não obedecerem. Deus, ele nos dá por amor a santa lei dele. Que venhamos a obedecer a lei de Deus por amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.